E aí, Brasilis, tudo bom com vocês? Bom dia! Eu vim aqui, antes de mais nada, né? Eu sou o Willy do blog e Instagram Ei Mãe Tô Vivo e vim falar sobre a arte de mochilar sozinho. Agradeço desde já o convite do Congresso Viajar em Casa. Eu achei sensacional a ideia e topei na hora que me enviaram o convite, porque eu acho que o melhor dessa quarentena está sendo o conteúdo que a galera tá criando aí no Instagram, nas plataformas, nas redes sociais, um conteúdo produtivo. E aí eu falei assim, pô, do que eu vou falar? Do que eu posso falar, né? Contar histórias das minhas viagens, os perrengues. Aí eu falei, não, acho que eu vou dar algumas dicas de quem quer ter a experiência de viajar, né? Então, para você que quer ter a experiência de mochilar, eu trouxe algumas dicas para você virar a chavinha. Porque eu sou daquele time que acredita que turistar e mochilar são duas coisas bastante diferentes. E eu acho que principalmente depois desse momento que a gente está vivendo agora da pandemia e de isolamento social e de rever alguns conceitos, eu acho que o mochilar, né, algumas das filosofias do mochilar vai ser bastante útil para a gente enxergar o mundo e o viajar e o próprio turismo de maneira diferente. Então, por isso que eu resolvi falar sobre isso. Então, a arte de viajar, a arte de mochilar sozinho. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando fala em viajar é que para você viajar você precisa ter muito dinheiro, você precisa ser um milionário, você precisa ser um Zeca Camargo da vida, uma Glória Maria da vida. E não, né? A nós, meros mortais que passamos embaixo da catraca do ônibus, a gente pode viajar também, Brasilis. O que na verdade a gente precisa é mudar o nosso olhar sobre viajar. O nosso conceito de viajar está muito ligado com o turismo tradicional, que a gente precisa juntar uma boa grana para pagar uma pousada 3, 4 estrelas, com café da manhã e uma agência de viagem, dentro de um ônibus, da empresa tal, que vai levar uma janelinha e um guia mostrando isso, aquilo. Então muitas vezes a gente pensa que a gente não tem condição de viajar para um lugar mais distante, ou sei lá, até mesmo conhecer alguns lugares do Brasil, porque parece uma coisa inviável e na verdade não é. Tipo, olha pra mim, cara, eu saí de Vitória da Conquista, interior da Bahia, Nordeste, Brasil, planeta Terra, e olha onde eu cheguei, olha onde eu pisei já. Então, assim, se foi possível para mim, pode ser possível para você também. Então, eu trouxe aqui algumas dicas para você se inspirar e, quem sabe, planejar a tua viagem aí. A tua viagem não, o teu mochilão. Pô, mas por que eu não consigo viajar sozinho? Então, sobre o medo, é normal ter medo mesmo e não tem problema você ter medo. Eu acho, assim, que eu sou apoiador do viajar sozinho para você ter a experiência, para você saber se você é esse perfil de viajante. Então, às vezes, você não é o cara que gosta de viajar sozinho e tá tudo bem, tá tudo beleza, tudo massa. Mas você precisa ter essa experiência para você saber se você gosta ou não. E aí que eu falo que é para separar o medo real do irreal, sabe? Da fantasia. Calma, Alice, pisa aí o pezinho no chão. Eu classifiquei aí o SPF, que é a Síndrome Pré-Fronteira. Aquele medinho de atravessar a fronteira, a imigração, o oficial olhar pra sua cara, não vai com a sua cara, você dá o passaporte e falar uma besteira. Tem esse medinho, mas faz parte, aquela adrenalina, aquela emoção de você mochilar, faz parte da experiência. Eu faço muito viagens longas, de longos períodos, então eu vou cruzando fronteiras e eu geralmente gosto de cruzar fronteiras terrestres. E aí rola sempre uma ansiedade, porque eu fico muito tempo em um lugar, então você acaba se acomodando ali, conhece amigos, já sabe se virar, já sabe andar sozinho, pá. E aí de repente você tem que quebrar tudo isso, essa maravilha, esse mundo que você criou e partir para um desconhecido novamente. Às vezes você não sabe nem qual é esse lugar, você não sabe nem o nome do lugar, então isso é um medo normal que sempre vai ter. Por mais experiência que você tenha, sempre vai ter esse medo do novo, do desconhecido, do amanhã. E tem um medo irreal, sabe? Esse medo de, meu Deus, eu vou morrer, vou ser assaltado, vão me roubar, ou eu não vou saber falar nada, eu não vou fazer nenhum amigo. Esses medos que a nossa mente vai criando, porque a mente mente, Brasil, a mente mente de vez em quando, e é bom a gente ter esse discernimento, sabe? Saber quando é real a nossa ansiedade, as nossas dúvidas, as nossas questões, e quando são simplesmente coisas na nossa cabeça que a gente está se boicotando, sabe? Um auto-boicote. E aí entra aquela coisa, você venceu essa barreira, beleza, eu vou viajar, vou quebrar a bolha, vou sair da minha zona de conforto. Aí vem, eu acho caro viajar, entendeu? Viajar não é pra mim, Brasilis, eu não sou milionário, Brasilis, eu sou um assalariado, eu tô aqui esperando auxílio emergencial, não dá pra mim viajar. Pera aí, tem como você criar, né, planejar a viagem de acordo com a sua realidade, entendeu? Quanto eu tenho no bolso e para onde esse dinheiro que eu tenho pode me levar.
Por exemplo, eu já fiz uma viagem que eu fiz Bolívia e Peru, atravessei a Bolívia até o Peru, fiz Machu Picchu, e dessa vez não foi sozinho, foi com alguns amigos, nós éramos 9 no total, e eu lembro muito bem que eu gastei R$ 1.200 para ficar 22 dias. Então foi 22 dias de viagem, conhecendo altos lugares, tipo, não foi Bolívia só bater cartão no Salar de Uyuni e Peru só no Machu Picchu. Incrível isso aqui, velho. Incrível, Willy Boy. Tamo no meu irmão. Ei, mãe, eu tô vivo. A gente cruzou a Bolívia, fomos pra Sucre, fomos pra Potosí. 3, 2, 1. Não, tá. Dormimos no Lago Titicaca. Tava gravando, olha aí, William. Agora... Conhecemos Cusco, as cidades sagradas. Fomos pra Machu Picchu, fizemos a trilha Salcantay. E agora, que passa? Estamos aqui, Salcantay, o pico mais alto, está nevando, só resta olhar pro céu e agradecer a Deus. Uhul! Isso aqui é fenomenal. Que é uma trilha de 4 dias que chega pro outro lado de Machu Picchu. Como a gente economizou tanto? Então, primeiro foi uma passagem barata de avião, né, uma promoção, pro lugar que era possível. Então, assim, eu não fui direto para Cusco, eu não fui direto para La Paz, eu fui para Santa Cruz de la Sierra, que é uma cidade que faz fronteira com o Brasil. Então, praticamente era uma passagem doméstica, uma passagem nacional, do Brasil pro Brasil, de Salvador para Santa Cruz. E de lá, a gente ia viajando de ônibus. Uma coisa que eu sempre faço para economizar na hospedagem, porque a hospedagem e comida acaba sendo os maiores gastos. Então, uma coisa que eu sempre faço nesses mochilões, assim, que eu não vou fazer trabalho voluntário, que eu não vou fazer couchsurfing, é viajar à noite. Então, eu pego os ônibus noturnos, porque eu já economizo na dormida. Então, eu compro a passagem do último horário do ônibus, durmo no ônibus e já acordo no meu destino. É uma tática, brasileiros. É perrengue, brasileiros, é perrengue. Mas pela alegria, pela aventura e pela história para contar, a gente topa tudo, entendeu? E é maravilhoso e é econômico. Outra dica que eu dou também são esses passeios, né? Então, por exemplo, o Salar de Uyuni era um pacote de 4 dias que a gente ia ficar percorrendo o deserto de sal ali. Então tá tudo incluso, a comida tá inclusa, as noites estão inclusas, então já economiza aí pousado novamente, a alimentação. Aí teve o Machu Picchu, a gente resolveu não ir direto para Águas Calientes em Machu Picchu. Nós pegamos a trilha Salcantay, que também eram 6 dias, se eu não me engano, ou 4 ou 6 dias, e aí também incluía comida, acampar, tudo isso. Então, são pequenos detalhes que vai fazendo com que a gente economize durante a viagem toda. Falou, pô, mas eu queria muito viajar o mundo. Cara, eu fiz isso. Eu realizei esse sonho dos 30 brasileiros, eu dei a volta ao mundo, ou meia volta ao mundo, como você quiser falar, mas eu fui da Alemanha até a Índia, por terra, não peguei avião, então eu fui cruzando fronteiras terrestres, eu fiz um caminho, né? Então eu peguei ali o leste europeu, depois fui ali aquela parte da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, depois peguei os países bálticos como Lituânia, Letônia, Estônia, cruzei para Finlândia, depois fui descendo, aí cheguei na Turquia, conheci a Turquia de norte, sul, leste, oeste, depois fui pelos Cáucasos, o triângulo ali, que é Geórgia, Azerbaijão e Armênia, conheci essa região. Depois entrei no Irã, tinha essa escolha difícil, né? Ou descer para o Oriente Médio ou ia começar o Zão. Aí eu falei, não, vou fazer o Zão, né? Porque qual será a próxima oportunidade que eu terei de estar aqui, nesse lugar, com esse tempo disponível? Então, assim, é o agora. Mochilão é o agora. Então, eu peguei o Irã. Então conheci o Irã ali, maravilhoso. Cheguei na fronteira do Kurdistão, né, do Iraque. Fui até a fronteira do Paquistão também, que é o Balutistão. Aí fui subindo, peguei o Zão, Turcomenistão, cheguei na fronteira do Afeganistão. Mas tem uma longa história aí com o passaporte, que não vou contar agora, mas não consegui entrar no Afeganistão. Mas fui pro Uzbequistão, fui para o Cazaquistão. E aí, de lá, fui pra Índia, e a Índia acabou essa jornada, né? Porque eu falei assim, não,
já vou chegar na Índia com a passagem de volta do Brasil comprada, porque senão minha vida vai continuar aqui, porque da Índia ali é a porta do paraíso, né, pro Sudeste Asiático, para aqueles países que são muito baratos. Mas enfim, por que eu falei isso? Nesse mochilão, que foi 1 ano e meio de viagem, conheci 24 países, eu gastei menos de 45 mil reais. Então, assim, eu juntei uma grana antes de ir e fazia trabalhos durante o processo. Na verdade, eu fazia trabalho remoto. Mas eu fazia trabalho à distância, né? Gerenciamento de redes sociais. E também o Instagram começou a bombar nessa época, meu Instagram. Então, eu conseguia ganhar uma grana com publis também. E foi me levando a viagem. No cálculo total, do mês de 45 mil reais para conhecer todo esse lugar. Então, tem gente que gasta isso aí numa viagem para a Europa, sei lá, de 3 semanas. É surreal, assim. Como a visão é bastante diferente quando você pensa em mochilar, né, na viagem experiência, na viagem vivência da viagem turística de bater cartão. O preço é disparado de mais caro. Então, assim, como é que eu economizei nessas viagens? Como eu economizo nessas viagens? Além dessas dicas práticas que eu falei, mochileiro, viajante raiz sempre usa o quê? Carona. O carona é uma coisa assim, parece que é um nível hard, né? Tipo assim, o cara que viaja pegando carona, esse cara aí já é Jesus Cristo na viagem. Também, tipo assim, não é esse bicho de 7 cabeças, recomendo a experiência se você tem um pinguinho de coragem aí e falar assim, não, eu quero experimentar pegar carona. Inclusive com um aplicativo chamado BlaBlaCar, porque tem a carona que você vai pra estrada bater o dedão, que é de graça, mas tem um aplicativo BlaBlaCar que você pode pagar, assim, por rachar gasolina com a pessoa que está oferecendo carona. E na Europa, por exemplo, é super comum. No Brasil também é super comum usar, que você pode tanto oferecer carona quanto pegar carona com as pessoas. E é muito legal esse jeito, porque às vezes sai muito mais barato do que ônibus, sai mais barato do que trem, sai mais barato do que avião, logicamente. E também é uma experiência interpessoal, porque você acaba pegando dicas ali com os locais. Então eu tive uma experiência muito legal. Eu viajei quase toda a Ucrânia de carona. E teve uma vez que a carona me levou para uma experiência assim que eu nunca teria viajando aleatoriamente, assim, de ônibus ou de trem ou por mim mesmo, sabe? Eu peguei uma carona na estrada e aí eles viraram para mim e falaram assim: você confia na gente? Você confia na gente? Aí eu falei: brother, eu estou dentro do seu carro. Eu tô na estrada com a mochila, não conheço ninguém num país que eu não falo nem a língua, dentro do carro de 3 desconhecidos. Você me pergunta se eu confio em você, amigo? Eu sou todo seu aqui, entendeu? Eu tô só confiança. Você que deve ter medo de mim, porque eu sou um brasileiro maluco, psicopata, que talvez eu possa matar vocês 3 aqui, pegar o carro e sair, completar minha viagem. Então, quem tem que ter medo aqui é você. Já deixei, né, uma brecha, que a gente é malandro, né, brasileiros? Não sabia se era um tom de ameaça ou de brincadeira. Aí foi entrando no meio do mato, brasileiros. Eu falei: meu Deus do céu, minha mãe tava certa, não pegue carona com estranhos. E aí começou a me levar pra dentro de uma floresta, dentro de um mato. Eu falei: lascou Bahia. E aí eles pararam o carro. Quando pararam o carro, eu vi que tinha outros carros parados ali também. Quando a gente desceu, só que tava tudo congelado. E tinha uma galera fazendo rapel nos paredões. Tinha gente que fez uma fogueira no lago congelado. Não sei como a física e a química explica isso, mas estava tipo uma fogueira no lago congelado. Não estava derretendo, estavam fazendo churrasco. Inclusive, um dos caras que estava fazendo rapel foi uma pessoa que eu pedi carona no posto de gasolina e me negou. Mas beleza, não levei pro pessoal. E eles falaram: você tem hora pra chegar na cidade que você queria chegar? E eles falaram: é porque tá tendo um festival muito massa numa cidadezinha perto aqui e eu queria levar você pra conhecer esse festival. Aí eu falei: amigo, põe pra dentro, tem comida, tem dança, vamos lá. Aí fomos pra essa cidade pequena e, cara, você não acredita, era um São João. Era um São João na Ucrânia, Brasília. Tipo assim, imagina um nordestino vendo São João na Ucrânia. Eu tava todo arrepiado. E eu virei uma atração turística. Eles acham que todo mundo é tipo protótipos do Neymar. E aí eu tava nessa cidade e aí era tipo um São João. Na verdade, eles estavam celebrando o começo da primavera. Era o fim do inverno e começo da primavera. Só que as práticas eram iguais do São João. Tipo assim, aqui no Nordeste a gente queima Judas, né? Lá estavam queimando a boneca do inverno. E só sei que eu fiquei famoso, brasileiro. Eu dei entrevista pro canal de televisão e o prefeito me convidou para ser jurado do concurso de dança que ia ter lá, que era tipo quadrilha. Enfim, eu quero dizer que, tipo, olha onde a carona me levou. Mais do que o destino que eu queria ir, ela me levou para uma experiência, uma vivência incrível que eu nunca mais esqueci e marcou demais a minha vida. Até hoje eu falo com esses amigos que eu fiz na Ucrânia. Assim, foi muito maravilhoso. E outra ferramenta que a gente pode usar é o Couchsurfing, que eu tenho certeza que muita gente já falou aqui.
Mas o Couchsurfing é aquela ferramenta que é tipo uma rede social, onde você coloca seu perfil e você pode ficar hospedado gratuitamente na casa das pessoas. Mais do que você ficar hospedado de graça, a ideologia do Couchsurfing é uma troca de experiência. Então trocar uma ideia, passear junto, ele te mostrar o lugar, cozinhar junto, enfim, não sei, uma convivência entre duas pessoas diferentes. E aí o Couchsurfing é muito bacana e tipo ajuda bastante a economizar. Mas eu queria falar dos grupos do Facebook. Sério, o Facebook está vivo, Brasileiros. O Facebook não foi enterrado. A minha conta do Facebook só existe por causa que eu sou um viajante. Porque existem muitos grupos de lugares, principalmente destinos mais inóspitos ou destinos mais de aventura. Tem muitos grupos que a galera dá dicas. E inclusive faz o papel do próprio Couchsurfing. A exemplo do Irã. Eu fiquei 3 meses viajando no Irã e eu só fiquei em um hotel uma vez. Quando foi na minha primeira noite no Irã, quando eu atravessei a fronteira com a Armênia, fui parar em Tabriz, que foi a primeira cidade do norte, e aí eu peguei um hotel porque eu não estava sabendo o que ia acontecer, foi muita informação, assim, o Irã daria uma palestra à parte. Mas enfim, como o Irã não funciona o Couchsurfing, então esses grupos do Facebook e o grupo do Telegram também, as pessoas fazem essa vez, sabe? Então você colocava lá no grupo: oi, eu sou o Willy, brasileiro, eu vou agora para Teherã amanhã e ficar 3 dias, alguém pode me receber? E aí, era uma enxurrada de mensagens brasileiras, tipo, fica na minha casa, que eu tinha que fazer, mamãe mandou pra escolher aonde eu ia ficar. Então eu viajei o Irã inteiro, tive a oportunidade de conhecer lugares que, assim, um turista normal não conheceria. Eu acabei ficando em casas e conhecendo famílias, experimentando comida e tendo as vivências mais assim, reais possíveis naquele país maravilhoso, graças aos grupos do Facebook, né? Outra dica que eu quero dar é o Workaway, ou Worldpackers, né? Essas plataformas que ajudam você a fazer trabalho voluntário. Então, assim, existe sim a possibilidade de você viajar fazendo trabalho voluntário. O que é o trabalho voluntário? É você trocar o seu trabalho por estadia e comida. Eu tive 2 experiências incríveis, assim, que vale a pena contar aqui do Workaway. Então eu queria muito conhecer a Capadócia, mas eu queria fazer um Workaway lá para economizar e também porque eu não queria fazer o tradicional, sabe? Ficar, vou pra Capadócia e viajar de balão. Enfim, aí o dono do hotel tava falando assim, que ele tava abrindo uma agência de balões. O cara tava abrindo agência de balões e precisava ajuda, na verdade, para tirar fotos e fazer vídeos dos voos de balão. Então, qual era o meu trabalho, Brasilis? Qual era o meu trabalho dificílimo na Capadócia? Era andar de balão todos os dias no nascer do sol pra tirar foto. Então, assim, o que a galera paga 200 euros, 130 euros pra viajar de balão, eu fazia de graça todo dia, Brasilis. Parece que eu tô zoando, mas é verdade, sério. Foi a melhor coisa. Olha, uma das melhores experiências da minha viagem foi a Capadócia, assim. Primeiro porque formei uma família com eles. Eles foram... chegou num momento que eu tava me sentindo muito só. E aí a gente formou uma família. Pelo fato da gente ter ideias, né, de como fazer os vídeos, como fazer as fotos, então a gente conversava muito, trocava muita ideia, foi muito massa, assim, e viajava de balão, tipo, assistia o nascer do sol, né, não tem como reclamar disso. Outra coisa que eu recomendo também é acampar. Então acampar é uma maneira de você economizar. Eu lembro que eu comecei a acampar depois de ter ficado no Couchsurfing na Rússia, que o cara do Couchsurfing, né, o cara que me recebeu, inclusive ele tinha 80 anos de idade, ele falou que eu não sabia viajar. Que um cara que sabe viajar, um mochileiro raiz, tinha que ter uma barraca, um saco de dormir e um fogareiro, um fogão de acampar. Aí ele me falou que ele teve uma experiência incrível no Sudeste Asiático, que ele levou uma barraca. Aí ele falou que ele sempre vestia roupas muito coloridas, tipo calça de bombeiro vermelha, pra chamar atenção na estrada na hora de pedir carona. E ele acampava no quintal da casa das pessoas. Então ele chegava, batia na casa das pessoas e falava: posso acampar aqui na sua casa? A pessoa falava: lógico, pode sim. Que interior, né, gente? A galera é super receptiva, super hospitaleira, e deixava ele acampar lá na casa dele. E eu falei: cara, não é que esse velho tem razão? Aí eu falei assim: vou comprar uma barraca. Aí eu comprei uma barraca e a partir da Rússia, né, eu comecei a acampar muito. Principalmente depois que o inverno foi embora. Então, às vezes eu tava pegando carona, não chegava até o destino que eu queria, eu ia pra um lugar mais distante, ou num posto de gasolina, e acampava lá tranquilamente, segurança, tô vivo, tô bem, ninguém me queimou vivo, e deu tudo certo, sabe? E também eu tive a oportunidade de acampar na praia, e acampar em vários lugares. Acampar dá uma independência maravilhosa. Outra coisa que vem na nossa cabeça é aquela: não dou conta. Eu não dou conta de viajar, como é que compra passagem, pra onde eu vou, o que eu vou fazer quando eu chegar lá. Eu não viajo sozinho porque eu não dou conta. Mas, gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Existe um negócio maravilhoso chamado Google. O Google, gente, tem todas as respostas que você precisa. Como comprar passagem barata? Google.
Pra onde eu vou? Google. O que fazer em tal lugar? Google. Tipo, o Google responde tudo, sabe? Tem uma imensidão de blogs, de artigos. Então, assim, pesquise, sabe? Não tenha preguiça, pesquise que você vai encontrar as respostas. Tem eu aqui que você pode mandar DM pra perguntar. Se eu puder ajudar, eu ajudo. É uma outra dica. Tá preparado? Sua boca. Pergunte, Brasilis, não tenha medo, sabe? Use a sua boca. Então, uma vez que você viajou, que você tá lá num lugar desconhecido, novo, sozinho, abra a boca e pergunte como chegar em tal lugar, que lugar interessante, qual é a comida típica. Perguntas que parecem bobas para você, mas o local vai ter o maior prazer em te responder, uma vez que ele sabe que você é turista, que você tá curioso, que você quer aprender mais sobre a cidade dele, o país dele. Então, pergunte, não tenha medo de perguntar. Antes de viajar, pergunte ao Google. Durante a viagem, pergunte às pessoas locais ali. E uma coisa que eu te digo com certeza, anota essa frase aí, é em Barros Willi 2020. Quem pensa como local, paga como local e se diverte como local. Então, o grande segredo para você economizar e quebrar essa barreira do não dou conta de viajar sozinho é você pensar como local. Pense assim, eu vou viajar, não importa para onde, lugar do mundo, mas esse lugar do mundo é idêntico à minha cidade. Então, assim, sei lá, eu sou de São Paulo. Se eu for viajar para Seul, na Coreia, é a mesma coisa, gente. Só muda o idioma. Então, assim, as pessoas lá comem, as pessoas dormem, as pessoas andam de transporte público, seja ônibus, seja metrô. As pessoas comem o PF quando sai no horário de intervalo do trabalho. As pessoas levam os filhos para a escola. Tem ruas, tem quadras, tem bairros. Então, é a mesma coisa, sabe? Então, quebre esse medo, essa barreira de você estar indo para um lugar muito diferente, para outro planeta. Não, você não está indo para Marte, você vai viajar na Terra. Então, não é um monstro viajar pra fora, sabe? Então você tem que virar a chavinha como um local, pensar como um local. Então assim, você pensa na sua cidade. Você come todo dia em restaurante na sua cidade? Tipo assim, você vai nos restaurantes ali da zona turística da sua cidade? Você anda de táxi todo dia? Tipo, liga pra um táxi pra te levar de tal lugar pra tal lugar? Não, você anda de transporte público, às vezes pega um Uber. Você tem aquele restaurantezinho do bairro tal que você sabe que a comidinha é barata, serve um PF, um arroz com feijão. Então, como eu posso descobrir esses lugares que os locais vão? Perguntando para eles. Então, assim, aprenda a usar o transporte público, aprenda onde os locais comem e ande também, sabe? Então, assim, às vezes você tem preguiça de andar, tudo pega táxi, sendo que se você jogar ali no Google Maps, no Maps.me, você vai ver que o lugar onde você quer ir é 3, 4 quadras só do seu hotel. Por que pegar um táxi, sabe, e gastar com isso? Vai andando e no meio do caminho você pode até se perder, assim, no sentido de você descobrir outras coisas, sabe? Desviar o caminho, você vê que não é tão interessante o lugar que você queria ir. Então são coisas que a gente só aprende explorando com os locais, andando com os locais. Na Finlândia mesmo também eu queria muito ter a experiência da sauna, porque na Finlândia eles têm essa cultura da sauna, né? E aí eu não queria ir para saunas eletrônicas, aquelas saunas da capital, né? Em Helsinki. Eu falei, não, eu quero a sauna que os caras vão, que os ruivão alto aí vão. Como é que faz? Comecei a seguir. Aí ele me deu o endereço. Aí eu fui pegando carona até chegar nessa sauna, que era no meio da floresta. Ninguém falava inglês, Brasilis. Ninguém falava português. Ninguém falava espanhol. Ninguém falava nada. A galera só falava a língua deles, que era a língua do gelo e fogo. Aí eu falei, eu vou seguindo, eu vou fazer a mímica, entendeu? Aí o cara entrava na sauna, eu entrava, eu ficava lá. Aí a primeira sauna mesmo chegava a 70 graus. Aí eu falei assim, eu só saio daqui quando o cara sair. Honra ao mérito. Tipo assim, não vou sair antes. Fiquei lá, tipo, derretendo lá dentro, mas eu só saí quando o primeiro saiu. Quando o primeiro saiu, eu fui atrás dele. Aí ele foi andando em direção ao lago congelado. Eu comecei a me assustar. Eu falei, meu Deus, onde esse cara vai parar? E aí ele tem uma escadinha, né? Porque eles quebram o gelo e fazem uma piscina. E aí tinha uma escadinha, aí ele desceu a escada, aí você mergulha assim, aí você fica uns segundos e sai. Aí tipo, eu vou fazer isso aqui, se eu morrer ninguém vai saber nem que eu tô aqui, porque eu não avisei nem no Instagram que eu tava aqui no meio do mato na Finlândia, mas ok. Aí eu entrei, quando eu entrei meu coração disparou, o braço disparou, que dava pra ver assim, tipo em alto relevo assim, sabe? Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Mas depois de uma sensação tão maravilhosa, tipo um êxtase assim, um relaxamento, que eu não queria mais sair da água. E o cara, o velhinho, tava fora da água, tipo, sai daí, seu maluco, porque não pode ficar muito tempo, né, que a temperatura do corpo
caindo muito. E aí, nisso, eu fiquei a tarde inteira, até que eu fui pra Smoke Sauna, que um cara que falava um pouquinho de inglês me falou assim, não, tá na hora de você ir pra Smoke Sauna, que é uma sauna de madeira, mais artesanal, que você controla a temperatura com pedras vulcânicas e tal, enfim. E só sei que eu fiquei até o final da tarde, eu fui um dos últimos a sair de lá. E aí, nisso, eu tive essas experiências, por quê? Porque eu pensei e andei com locais. Aí tem aquela coisa que o brasileiro morre de medo, né? Tipo, vão passar a perna em mim. Eu não posso viajar sozinho, que vão passar a perna em mim. Eu não consigo viajar pra longe porque os caras vão me enganar. Brasilis, eu não preciso nem te dizer, né, Brasilis? Na escola que esse povo estuda, a gente já é diretor, Brasilis. Você já tem a maior dica de todos. Você nasceu brasileiro. Se você sobreviveu no Brasil até agora, você sobrevive em qualquer lugar do mundo. Não preciso falar nada, né? Eu contratei um pacote com o cara do Tuk Tuk pra me levar a determinado lugar. Que eu queria, se não me engano, era no mercado de tecido, uma coisa assim. E aí esse cara começou a parar em vários lugares. Tipo, eu já tinha acertado o preço com ele, que eu já conhecia a índole do indiano, né? E aí eu falei, e ele dando de João sem braço. Eu falei, amigo, você tá quebrando o braço agora, eu já tô sem os dois braços há muito tempo, já tem 1 ano e meio que eu tô na estrada. Aí, nisso, eu falei, beleza, então quer me enganar? Vai tentar então. Aí ele começou a passar em vários lugares e conhecer vários pontos turísticos e com a gente e tal, e rodou, e foi horas, eu avisando, cara, não vai dar tempo não. Ele, não, relaxa. Tá tranquilo. E aí mudava de assunto. E nisso foi a tarde inteira andando com a gente tuk-tuk por Delhi toda, assim, do mercado aos templos, tudo. E aí no final da tarde queria cobrar, tipo, 7 vezes mais, 10 vezes mais da gente. Eu falei, não vou pagar não. E você deu um de João sem braço, então, amigo, fica com o dinheiro aí, beijo, ó, tchau. E aquele medo que a gente tem do não vou entender nada, né? Tipo, eu não falo a língua do lugar, eu não falo inglês direito, eu não falo mal espanhol, eu não vou viajar. Lógico que quando a gente sabe falar um idioma é muito importante falar, principalmente o inglês, né, que é uma língua aí universal. Mas, assim, não se limite a isso, sabe? Temos países aqui na América do Sul que falam espanhol, que dá pra entender melhor. Temos o próprio Brasil que fala português, né, gente? Viajar não é só pra fora. Eu acho que quando passar a quarentena, essa pandemia, a gente vai ter que viajar muito pra dentro do Brasil primeiro para recuperar a economia local, salvar o turismo local, né? Fazer o turismo comunitário acontecer. E também pra gente estar, tipo, conhecendo o nosso país, né? Acho que com isso, essa reflexão que deixou nesse momento que a gente tá vivendo. Mas, falando de viagem ao exterior, que é um sonho de muita gente, a língua só vai ajudar você a ter menos perrengue. Mas não quer dizer que você tem que falar a língua para viajar para vários lugares. Tanto que eu conheci muitos lugares que as pessoas não falavam inglês. E aí eu aprendi que, na verdade, o idioma, a língua, é só um elemento da comunicação. A comunicação é muito mais que isso, é um todo, sabe? Então é o olhar, é o gesto, a energia que você despende pro outro. Então eu me via na casa de pessoas assim, sei lá, no interior do Azerbaijão, rindo do que elas estavam falando, elas rindo do que eu tava falando, mas não estavam entendendo nada. Mas rolava uma conexão ali entre a gente, que era corporal e energética, muito mais do que o próprio idioma. Então o idioma não é uma barreira, o idioma é uma ponte, mas não é uma barreira, beleza? E isso é incrível porque leva a gente a pensar assim, que viajar, mochilar é muito mais do que os cartões postais, é sobre pessoas, sabe? As pessoas é a parte mais importante da viagem, porque não importa se você vai para um lugar super maravilhoso, sobe uma montanha, vê praias paradisíacas, no final, quando você vai contar a história da sua viagem para outras pessoas, para os seus amigos, o que você vai lembrar de imediato são as conexões que você fez, sabe? São os relacionamentos novos que você criou. Então você vai lembrar, pô, subi a montanha, mas subi a montanha com tal pessoa, foi engraçado isso, bateu uma resenha disso, e vai rir das situações, das pessoas que se encontraram no hostel, das caronas que você pegou. Então sempre o que causa nostalgia nas viagens não são os lugares que a gente conhece, mas são as pessoas que a gente encontra. Então isso é uma grande lição do mochilar, sabe? Porque a gente procura muito mais a vivência, muito mais conexões do que as próprias paisagens, sabe? A praça vai ficar lá e a praça é igual a todos os lugares do mundo, mas as pessoas são únicas, sabe? Conhecer um iraniano no Irã é único, conhecer um turco na Turquia é único, conhecer um brasileiro no Brasil é único, conhecer um argentino na Argentina é único. Então, assim, se importe muito mais com as pessoas do que com os lugares. Às vezes a gente quer respeitar muito o cronograma, o planejamento de viagem que a gente foi, e a gente coloca um cabresto e fica cego, sabe? A gente vai atropelando as pessoas, as oportunidades, as portas que vão se abrindo na frente da gente, e pra chegar num monumento estático, imóvel, não vale a pena.
certo? O que ficam são as pessoas, são as conexões. Pra você ver como a conexão com as pessoas gera mais história, gera mais memória. A última vez que eu viajei pro Tocantins, eu conheci lugares maravilhosos de Jalapão e tal, mas o que eu lembro são as pessoas que eu conheci lá, né? No Tocantins tem muito grupo de trilheiros, e aí eles foram me levando pra fazer trilhas que tá totalmente fora da rota turística no Tocantins. E toda vez que eu lembro do Tocantins, antes de lembrar do Jalapão, eu lembro desses grupos, sabe? Desses trilheiros que eu conheci, que me abraçaram e me levaram para conhecer trilhas completamente distantes da rota turística no Tocantins. Por isso que eu falo, Brasilis, não se apegue à minha experiência, não se apegue à experiência das pessoas que você ouviu aqui, seja o herói da sua própria jornada, sabe? Às vezes a gente fica lendo demais, vendo demais, dando like demais em história dos outros, sendo que a nossa vida tá passando. Então, assim, a lição que eu quero deixar é que você precisa fazer a sua história, sabe? Então, para você fazer a sua história, você precisa sair. E a sua história vai ser única porque é sua. Então seja o herói, sabe? Vai atrás do perrengue mesmo, vai atrás de experiências, porque os encontros que você vai ter, os lugares que você vai conhecer, da forma que você vai conhecer, serão únicos, sabe? E vai inspirar outras pessoas. Assim, vai fazer uma corrente aí pra talvez, sei lá, quem sabe, virar a chave do mundo, sabe? Ao invés de virar a chave individual de cada um, a gente vira a chave do mundo e a gente começa a pensar mais coletivamente, sabe? Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: viva, não só sobreviva, colecione momentos e não coisas, tá certo? É isso. Por enquanto, quando a gente não pode viajar pra longe, vamos viajar de casa mesmo, fazendo essa reflexão. Vamos deixar as coisas materiais pra lá e vamos começar a colecionar vivências. Obrigado mais uma vez pelo convite do Congresso Viajar de Casa, e eu vou estar aqui agora no chat respondendo perguntas, dúvidas de vocês. E, por favor, me sigam no Instagram, nas minhas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube também chamado Ei Mãe Tô Vivo, onde eu posto os vídeos. Tem tempo que eu posto, mas tá lá, Brasilis. Uma hora eu volto, uma hora eu ressuscito. A galera do YouTube me cobra demais, mas eu vou voltar. E tem meu blog também, onde eu dou dicas dos lugares, escrevo alguns artigos dos lugares que eu vou, www.eimãetovivo.com.br. É isso. Nos vemos por aí. Tchau!